Comentários às principais decisões dos bancos centrais e aos resultados das Big Techs no dia de hoje, 29 de abril. Faço esse vídeo no mesmo dia em que todas essas decisões e resultados foram divulgados. Mas antes de começar o vídeo, faço um pedido para você. Mais da metade da nossa audiência aqui no YouTube não segue o canal. Então, se você puder marcar o botão de inscrição, marcar o sininho para receber as notificações, e se você puder me acompanhar nas demais redes, @RafaelBismuso em todas elas, eu tenho produção de conteúdo diária em cada plataforma específica para cada uma delas, e também faço um podcast diário, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã mais ou menos, comentando as principais notícias do dia antes da abertura dos pregões e com um foco maior no noticiário internacional. Mas vamos hoje aos comentários das principais decisões dos bancos centrais e do resultado das Big Techs, que eram realmente os principais eventos desta semana, e eu gravo esse vídeo agora, quarta-feira à noite, dia 29 de abril, e pretendemos já subir esse vídeo no dia 30 de abril. Então começaremos com as principais decisões de bancos centrais. Ontem o BOJ, o Bank of Japan, manteve os juros em 0,75% ao ano, e é importante porque lá a inflação já está bem mais alta, os japoneses estão com juros reais negativos, houve já uma depreciação do iene perante o dólar e perante outras moedas. O Banco Central japonês ainda insiste em manter essa taxa baixa, bem abaixo da inflação, e a expectativa de um modo geral do mercado é que esses juros reais permaneçam por um período longo. E por esse motivo, ativos reais, principalmente as ações japonesas, têm se valorizado muito porque o investidor olha para isso e fala: não tem como eu ficar aqui na renda fixa, tomando juro real negativo, se eu posso ter uma exposição aos ativos reais, à bolsa, ao Nikkei e aos ativos listados na bolsa japonesa. Então, por esse motivo, também vemos uma valorização bem expressiva na bolsa japonesa, uma forma de um investidor fazer uma diversificação e se proteger da inflação, já que os juros nominais estão bem abaixo do que projeta o índice inflacionário japonês. Então esse foi o primeiro comentário em relação ao Banco Central japonês. Vamos falar agora das decisões de hoje. Primeiro eu vou começar com os bancos centrais, depois eu vou para as empresas. Então tivemos à tarde, 3h30 da tarde, horário de Brasília, tivemos a coletiva do Jerome Powell, a última coletiva de Powell, que agora vai sair para a entrada do Kevin Warsh. Kevin Warsh foi aprovado também pelo Senado. E é importante acompanhar agora qual vai ser a condução da política monetária por parte do Kevin Warsh, mas a decisão de hoje manteve a taxa de juros, a FFR, Federal Funds Rate, entre 3,5% e 3,75%, já era esperado pelo mercado a manutenção da taxa de juros, mas a grande preocupação era verificar no comunicado como o Federal Reserve, o Federal Open Market Committee, na realidade, como ele se posicionaria em relação aos impactos da guerra no Oriente Médio sobre a inflação, e pelo que nós pudemos ler pelo comunicado, é bem provável que haja uma manutenção dessa taxa de juros por um período mais longo até que essa inflação se estabilize, porque existe esse temor de que haja um pico na inflação pelo aumento do petróleo, principalmente, que vai bater nos componentes de energia e de alimentação em razão dos fertilizantes, e por isso que houve esse dissenso também entre os membros votantes. O Stephen Meehan foi o único que votou pelo corte de 0,25%, e outros membros, como Kashkar, por exemplo, foram bastante enfáticos para que houvesse a mudança redacional e ficasse evidente essa preocupação com o aumento da inflação. Então, olha que interessante, há um dissenso no board, entre os membros votantes, mas o Federal Reserve mantém a taxa de juros, e agora, com uma nova gestão do Kevin Warsh, existe uma preocupação se nós teremos mudanças, como a projeção de taxa de juros à frente, o chamado Forward Guidance, as próprias projeções econômicas, o sumário de projeções econômicas que normalmente são divulgados, as coletivas de imprensa. Então tudo isso pode ser revisto pelo Kevin Warsh, que foi muito crítico, inclusive na sabatina no Senado ele fez severas críticas a esses modelos, a essas ferramentas utilizadas pelo Federal Reserve nos últimos anos, e pode ser que, como novo presidente do Fed, ele faça algumas mudanças e que pode causar alguma preocupação no mercado em relação à transparência das informações. Também disse que o PCI não seria a melhor ferramenta para avaliar a inflação, ele prefere, na verdade, uma média em relação aos dados mais recentes. Então existe também uma visão um pouco diferente sobre como o Kevin Warsh analisa a inflação e como ele analisa a fixação da política monetária de um modo geral. Aqui no Brasil, tivemos o corte, como eu já antecipei também no meu podcast, um corte de 25 basis points, então temos Selic agora em 14,50%, o Copom vem com um corte pequeno e um tom mais hawkish, justamente
pela preocupação com a inflação em razão da mesma causa, o conflito no Oriente Médio, aumento dos combustíveis, aumento do petróleo hoje já rondando a casa de $110 o barril do Brent. Isso faz com que o Banco Central brasileiro tenha menos espaço, até porque também tivemos a divulgação do IPCA 15, que já veio com um número bem alto. As projeções do Boletim Focus já relatam a mediana, uma projeção de 4,86 de fechamento da inflação no final do ano. Isso já está acima da meta da inflação. Então, todos esses fatores são muito negativos para que o Banco Central continue o seu processo de corte de juros e, por esse motivo, uma postura mais cautelosa em relação a esses cortes. Agora, temos que aguardar o desfecho desse conflito no Oriente Médio, se é que teremos um desfecho de forma tão recente, para que o Banco Central possa avançar nos seus cortes. Interessante também que o dólar havia caído levemente abaixo de R$5, né? E agora voltamos com um câmbio um pouco acima dos R$5, o câmbio em relação ao dólar. Então, mais um ponto que pode acabar pressionando em razão da manutenção dos juros. O DXY, que é um índice que monitora o dólar perante outras moedas, teve um aumento já repercutindo essa manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos, que talvez seja realmente mantida por mais tempo, e por isso o mercado também fazendo a sua análise novamente sobre a cotação do dólar perante todas as moedas. Então, esse é o comentário em relação ao Copom e em relação ao Federal Reserve. Decisões que acabaram de sair, eu estou fazendo aqui um comentário muito em cima da hora. Acabei de ler as matérias e assistir a coletiva do Powell para que eu pudesse gravar esse vídeo. Vamos agora fazer uma mudança. Então, eu falei dos 3 bancos centrais essa semana. Agora eu vou falar rapidamente das Big Techs, até para que não fique um vídeo muito longo. Esse é um vídeo aqui muito mais de recapitulação, só para comentar as principais notícias e eventos dessa quarta, dia 29, porque era o dia mais importante da semana e talvez um dos dias mais importantes do mês de abril. Vamos começar pelas Big Techs. Então, tivemos resultado de Microsoft, Meta, Google, que é a Alphabet, a Holding, e a Amazon. Então, a Microsoft, a grande preocupação era com a continuidade do crescimento da Azure, da nuvem, e a possibilidade da Microsoft rentabilizar a sua ferramenta de inteligência artificial, que era o Copilot. Então, o crescimento da nuvem veio um pouco abaixo do esperado, e o crescimento do Copilot teve um aumento de usuários de 15 milhões para 20 milhões. É um crescimento expressivo, mas não foi o bastante para que o mercado ficasse satisfeito. Além disso, tem uma preocupação com o software também. As empresas de software têm sofrido muito em razão desses novos modelos de inteligência artificial que têm sido lançados, principalmente os modelos da Anthropic, que causaram uma grande depreciação no valor de empresas ligado a SaaS, né? Software as a Service. Então, CRM, que é a Salesforce, a Adobe e a própria Microsoft sofrendo um pouco com isso. Também tivemos um anúncio nessa semana da ruptura do acordo de exclusividade entre OpenAI e Microsoft, e tudo isso leva a um cenário que, apesar de uma receita mais alta do que a projetada e de um lucro por ação também mais alto do que o esperado, um resultado no aftermarket que leva a uma correção da ação. O mercado, portanto, lendo de forma negativa esses resultados, porque interpreta que esses gastos muito grandes em inteligência artificial, que impactam muito a geração de fluxo de caixa livre, não se traduzem em retornos para o acionista até o momento, e por esse motivo uma reprecificação total na Microsoft, que negocia com múltiplos muito abaixo do que negociava anteriormente. Quando nós olhamos o preço-lucro prospectivo dos próximos 12 meses, negociando a múltiplos muito mais baixos do que negociava há pouco tempo. Então, 2, 3 anos atrás, chegou a negociar na casa de 27, 28, até 30 vezes lucros futuros, e agora mais ou menos em 21, 22 vezes. Então, uma queda muito expressiva, realmente uma reprecificação na Microsoft histórica. E muitos estão animados com isso, tentando aproveitar o momento como uma oportunidade de investimento, e outros falando que o momento áureo da Microsoft já passou. Outra empresa que teve um resultado bom, porém com uma má reação do mercado, foi a Meta. Essa foi a empresa com pior reação agora no aftermarket. Lembrando, eu estou fazendo esses vídeos já no fechamento do pregão, não sei amanhã como será a reação, mas estou tentando ler como o mercado reagiu. A Meta teve um bom resultado, receita acima, lucro por ação acima, porém, ao anunciar que vai aumentar o seu CAPEX, um CAPEX que pode ficar aí na casa de 145 bilhões de dólares para 2026, o mercado reagiu muito mal, porque vai ter uma queda de fluxo de caixa livre da empresa e, por consequência, uma queda do retorno desse capital para o acionista, e os participantes, os agentes que interpretam esses dados, veem isso como um aumento sem que haja o respectivo retorno sobre o capital investido. Por isso, mais uma vez, um ceticismo do mercado em punir essas empresas
que já estão no momento de realmente avaliação de market cap muito elevada. Quando você analisa market cap em relação a PIB, a bolsa, de um modo geral, está com uma precificação muito elevada. Então, mais uma empresa com reação negativa. O Google e a Amazon, por outro lado, divulgaram o resultado e o mercado teve uma reação positiva. O Google, aliás, foi a empresa com a melhor reação por parte dos participantes, já que a ação subiu bem no aftermarket, teve um resultado acima do esperado, também lucro e aumento de receita, assim como a Amazon também divulgou um resultado acima, mas a Amazon com uma recepção menos positiva em relação ao Google, porque também anuncia o seu comprometimento em gastar 200 bilhões de dólares em CAPEX. O Andy Jassy, que é o CEO, falou que vai manter esse comprometimento de gastos. Lembrando que a Amazon está fazendo o chamado o Chip Trainium, que é um chip para inferência de inteligência artificial, e fechou recentemente contrato com algumas empresas que estavam comprando, por exemplo, da NVIDIA, para atuação em inferência, não para treinamento, mas para inferência, estão optando pelo modelo da Amazon por ser mais barato. Então você que é acionista de NVIDIA, cuidado, analise isso, porque as hyperscalers, chamadas hyperscalers, que são aquelas que focam nos data centers, em oferecimento de data centers, estão investindo na infraestrutura, no hardware, para que aqueles que demandam esses chips possam comprar de outros fornecedores que não sejam apenas a NVIDIA ou a Broadcom, e com isso conseguem até otimizar seus custos, gastando menos com gastos de computação em geral. Então esse é o cenário das Big Techs. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque são as empresas mais relevantes do mundo. Elas dominam o S&P 500, têm um peso muito expressivo, elas que fazem com que o S&P tenha esse ganho ano a ano, são as consideradas melhores empresas do mundo em termos de rentabilidade, retorno, dominância, são verdadeiros monopolistas, a verdade é essa, são os chamados senhores feudais do mundo digital e por isso merecem uma atenção maior, porque mesmo um investidor que não desça aos detalhes do stock picking, quando ele faz uma composição de portfólio, ele certamente, ainda mais um investidor profissional, um investidor mais sofisticado, ele certamente tem uma parcela do seu patrimônio alocada em bolsa americana, é um mercado maduro, mercado desenvolvido. Os alocadores sempre vão colocar uma parcela, se o investidor tiver um percentual alocado em dólar, ele vai ter uma exposição à bolsa americana, é inevitável, então, consequentemente, essa pessoa, esse investidor terá exposição a essas empresas, por isso que elas merecem um comentário tão detido num vídeo próprio para isso. Então esse é o vídeo de hoje, apenas os comentários sobre os principais eventos do dia 29 de abril, que foi realmente o dia mais marcante da semana e talvez um dos principais dias do mês de abril para começarmos esse segundo trimestre de 2026, analisando os resultados das empresas do primeiro tri. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, porque assim você me ajuda a divulgar esse vídeo para mais pessoas que estão no mercado, que gostam de acompanhar o noticiário, e também não deixe de me acompanhar nas demais redes, @Rafael Abismusa em todas elas.